Todos encontraram? Como você já ficou de pé no louvor da oferta, eu não vou pedir para você ficar de pé não, tá bom? Mesmo assentado, mas com o coração reverente à palavra de Deus. Atente aí para o que diz Isaías capítulo 64. Irei ler, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo de número 12. Assim diz a palavra de Deus. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração unicamente por meio da tua palavra. Que Cristo seja glorificado, que a tua igreja seja edificada, que sejamos avivados, reavivados, renovados pelo poder da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele, fazendo um estudo acerca desse texto, comentando acerca desse texto, ele descreve algo muito interessante, algo muito importante. Ele diz: trata-se de uma das maiores orações de reavivamento das Escrituras. Trata-se, esse texto, de uma das maiores orações de reavivamento das Escrituras. E de fato, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que trata sobre um clamor, uma oração. A oração de alguém que clama a Deus por um reavivamento, por uma restauração, por uma renovação, por um renovo espiritual. O texto, ele escrito pelo profeta Isaías, e o profeta Isaías que foi chamado por Deus para ser profeta em Israel, especificamente profeta sobre a casa de Judá. Ele foi levantado por Deus para proclamar a mensagem do reino de Deus para o povo. E essa mensagem que confrontava o pecado do povo, que confrontava a idolatria do povo, essa mensagem que confrontava a vida morna, a vida apática, a vida distante que o povo tinha
do Senhor. O profeta Isaías, portanto, tem esse ministério profético de anunciar a palavra, confrontando o pecado, mas também chamando a atenção do povo para que o povo possa se voltar para Deus. Para que o povo possa viver intensamente a vontade de Deus. Para que o povo possa, de fato, desfrutar de um reavivamento. E ele então vai lembrar nos capítulos anteriores de como era a glória de Israel e como o povo de Deus andava na presença do Senhor, mas que agora, por causa do pecado, da desobediência, da apatia, por causa de uma vida espiritual distante da presença de Deus, esse povo então está vivendo um caminho diferente, um caminho longe, distante, um caminho de pecado. Tanto é que o profeta, ele vai tratar acerca desta condição do povo, de um povo distante de Deus, no capítulo anterior, versículo 10 do capítulo 63, o profeta vai falar sobre a rebeldia daquele povo. Se você perceber, olha aí para o texto, Isaías capítulo 63, versículo 10, diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Ou seja, um povo que se rebelou contra a vontade de Deus, um povo que era impotente em relação ao reino de Deus por causa do pecado, que havia, portanto, então uma dependência deles da parte de Deus, porque perceba o que diz o versículo 17 do capítulo 63, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces nosso coração para que não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Eles entendem que eles dependem de uma ação de Deus para ter um renovo espiritual. Eles entendem isso, que eles precisam de uma ação soberana do Senhor, para que eles voltem a ter vida com Deus, para que eles voltem a caminhar no caminho santo, para que eles voltem a ter, de fato, uma vida espiritual autêntica. Ele entende isso, o profeta entende isso, e o profeta, como boca daquela nação, fala da parte da nação para Deus: ó Deus, até quando o Senhor vai permitir a gente viver assim, longe de Ti? Então, no capítulo 64, o profeta, ele faz essa oração. Essa oração, irmãos, que vai desde o capítulo anterior, no versículo 15, até o capítulo 64, o versículo 12, que é uma oração apresentando a condição do povo e uma oração clamando pela presença de Deus, por um reavivamento espiritual. Há aqui, irmãos, um apelo para que Deus tome uma atitude drástica para mudar a atitude do seu povo. É um apelo no versículo 1. Ó, se fendesses os céus e descesses. É um apelo, um clamor do profeta para que Deus possa reavivar o seu povo. É sobre isso que eu gostaria de tratar, meus irmãos, nessa noite. Um clamor por reavivamento. Um clamor por reavivamento. E a primeira verdade é que esse clamor por avivamento, por reavivamento, passa por uma manifestação. Olha aí para o texto, veja o que diz o versículo 1. Isaías 64, versículo 1. Vamos ler juntos? Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. O profeta Isaías aqui está clamando por reavivamento, e ele está então dizendo: ó Senhor, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, ou seja, se de fato rompesses o céu, se abristes o céu e o Senhor descesse e viesse até nós com a tua presença, ele, portanto, está orando por um avivamento que é pautado pela manifestação da presença de Deus. Ele está dizendo: ó, se de fato se abrisse o céu e o Senhor viesse até nós e manifestasse então em nós a tua presença,
se os montes se tremessem na tua presença. Ou seja, o profeta está clamando por um reavivamento, e esse reavivamento que é fundamentado na manifestação da presença de Deus. O reavivamento, irmãos, é uma manifestação da presença de Deus. E quando a gente fala sobre reavivamento, a gente está falando sobre um renovo espiritual, sobre retornar a termos uma vida mais intensa com Deus, voltar ao primeiro amor, voltar à primeira chama, viver intensamente os primeiros dias, viver intensamente esses dias como se fossem os primeiros dias da nossa caminhada cristã. Um reavivamento, porque à medida que a gente vai caminhando na fé, a gente vai se distanciando da presença de Deus, a gente vai achando as coisas normais, a gente vai tratando a fé como algo mecânico, como algo apenas de rotina, e parece que as coisas que se tornam costumeiras. Entretanto, irmãos, nós não podemos nos acostumar com isso, nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus, nós não podemos achar que é uma coisa mecânica. Pelo contrário, nós precisamos ter uma vida intensa com Deus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, e para que isso aconteça em nós, só se Deus descer sobre a nossa vida, só se Deus manifestar a presença dEle em nós, só se Ele vier até a nossa vida, até o nosso coração, Ele romper com tudo e chegar até nós e de fato trazer um reavivamento na nossa vida, em nosso coração. Eu posso falar, você pode ouvir e permanecer a mesma pessoa. Mas se por meio da pregação do Evangelho, Deus descer e falar ao seu coração e manifestar a presença dEle na sua vida, certamente você será reavivado. Certamente você será levantado, despertado. Porque não é pela palavra do homem, não é pela teologia que a gente pode aqui apresentar, não é pela oratória, não é pela retórica, não é nada disso, é unicamente pela manifestação da presença de Deus. E ele diz isso no versículo 2, aliás, no versículo 1, se fendesses o céu e descesses, se os montes tremessem na tua presença. A palavra monte aqui, irmãos, diz respeito à estrutura, aquilo que traz confiança. Jerusalém fica em cima de um monte e é rodeada também por montes, ou seja, é algo que simbolizava para o povo firmeza, segurança, aquilo que traz também segurança para a nossa vida, aquilo que traz certo conforto, comodismo para a nossa vida. E aí o profeta está dizendo: vem, Senhor, sobre nós e faz estremecer esses montes, faz tirar da nossa estrutura, da nossa vida, tudo aquilo que nos segura para vivermos intensamente a Tua vontade. Aquilo que é ruim, aquilo que nos segura, esses montes que nos impedem de viver intensamente a Tua vontade, seja o que for, a vida neste mundo, a vida terrena, o trabalho, o dinheiro, as coisas do amanhã, seja o que for, essas coisas materiais, esses montes, essas coisas terrenas que impedem você de viver intensamente a vontade de Deus, o profeta está dizendo: ó Senhor, vem sobre nós e faz estremecer essas coisas que nos impedem de caminhar intensamente na Tua vontade. Meu querido irmão, se Deus se manifestar para você com a sua presença, tudo aquilo que impede você de caminhar intensamente com Ele será estremecido, retirado, repreendido pelo poder da presença de Deus. Talvez você diga: pastor, eu não consigo me libertar de certas coisas que me impedem de caminhar na presença do Senhor. E é verdade, você não consegue, muitas vezes nós não conseguimos, muitas vezes nós estamos dentro de uma certa estrutura, seja no trabalho, seja na casa, seja na família, seja onde for, que nos impedem de caminhar intensamente com Deus. Entretanto, meus irmãos, a presença de Deus, ela é tão poderosa que, se Deus quiser,
vier ao nosso encontro, Ele pode romper com essas estruturas para libertar você de todo pecado, libertar você de tudo aquilo que te prende nessa caminhada, libertar, redimir você de tudo aquilo que te afasta da presença dEle, para você viver intensamente a vontade dEle na sua vida. O reavivamento, portanto, é uma manifestação da presença de Deus. É uma manifestação da presença de Deus. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Veja o que diz o versículo 2. Vamos ler juntos? Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Da tua presença. A segunda verdade é que um clamor por reavivamento, além de passar por esta manifestação, passa também por uma inflamação. O profeta está pedindo, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. O profeta está dizendo, ó Deus, vem sobre nós, e vem como um fogo que inflama, que acende os gravetos. A expressão aqui, fogo, não é uma expressão que está apontando para uma consumação no sentido de juízo, não é isso, mas a expressão fogo aqui é uma expressão que está apontando para a presença do Espírito de Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo no Antigo Testamento é também o fogo. E o profeta, portanto, está afirmando isso, que assim como o fogo vem inflamar, que então o teu Espírito Santo venha inflamar a nossa vida, venha nos acender, nos incendiar com a tua presença. Nós que somos os gravetos, que de fato sejamos incendiados, inflamados, acesos pela presença do Senhor, como quando faz ferver as águas para fazerem notório o teu nome entre os adversários. Ou seja, o profeta está clamando aqui, irmãos, por um avivamento espiritual, por um reavivamento, e esse reavivamento que passa por uma inflamação. O Deus que vai acender, que vai pôr fogo, que vai colocar um luzeiro na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, que vai de fato nos acender para vivermos intensamente a vontade dEle, o propósito dEle, aquilo que Ele quer de nós. A gente olha, portanto, para esse texto, irmãos, e nós percebemos que o reavivamento, ele passa por essa ação espiritual de Deus agindo em nossa vida. Lembre, por exemplo, de Apolo pregando a palavra de Deus em Atos capítulo 18, versículo 25, que diz que ele pregava com fervor de espírito, que ele era poderoso na palavra, que ele pregou a palavra com fervor de espírito na cidade de Éfeso, como também na cidade de Corinto. Alguém que de fato tinha fervor espiritual, ou seja, que foi aceso pela presença de Deus, reavivado pela presença de Deus, e então vivia intensamente o seu ministério. Meus irmãos, o que nós precisamos também hoje é viver intensamente o chamado de Deus para nós, viver intensamente aquilo que Deus quer de nós, viver intensamente a vocação que Deus tem colocado diante de nós, e viver intensamente pelo poder do Espírito Santo, viver intensamente cheios da presença do Espírito Santo, acesos pela presença do Senhor, como um graveto que é incendiado pelo fogo. Assim também, irmãos, é o que diz o profeta, que sejamos incendiados, inflamados, acesos pelo fogo do Espírito Santo. É isso que diz a palavra de Deus, irmãos. Quando em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja, diz lá o texto que há a manifestação dos dons espirituais,
E é então apresentado a alusão do fogo também como um símbolo da presença do Espírito Santo. E eu não estou tratando aqui acerca de novas revelações, novidade, coisas diferentes. Não. Eu estou tratando aqui, irmãos, de um retorno à palavra, de vivermos mais intensamente o reino de Deus, de vivermos mais fervorosamente a chamada, a caminhada do Senhor para nós, de não ficarmos mornos, apáticos, parados, mas que possamos nos movimentar, agir, ficarmos de fato acesos pela presença de Deus em nós. Nós precisamos desse movimento do Senhor, Ele se manifestando em nós e Ele também, irmãos, nos inflamando com o seu poder, o poder do seu Espírito. Amém. Terceira verdade é que um clamor pelo reavivamento passa pela missão. Porque perceba o que diz o texto do versículo de número 2, a parte B. Como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Sorte que as nações tremessem da tua presença. Veja, o profeta, ele está clamando a Deus, dizendo: Deus, vem sobre nós, desce sobre a nossa vida, nos inflama, Senhor, como fogo que inflama os gravetos. Ele continua dizendo, como quando faz ferver as águas, para quê? Para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. O profeta, portanto, está anunciando aqui uma missão. Senhor, vem ao nosso encontro com a tua presença, nos inflama com o teu Espírito, para fazer notório o teu nome, para que o teu nome seja engrandecido através da nossa vida, para que, através do nosso ofício, do nosso ministério, da nossa ação, o teu nome seja então engrandecido entre as nações, para que de fato eu possa viver a missão que o Senhor me confiou. O profeta está clamando por avivamento, não para ficar sentado num banco. O profeta está clamando pela manifestação da presença de Deus, não para ficar parado, estático, em uma vida cristã rasa. O profeta está clamando por reavivamento, não simplesmente para ver das grandezas de Deus, ou para ter experiências da soberania dele em sua vida. O profeta não está clamando por reavivamento, pela manifestação, simplesmente para sentir a presença de Deus e ter uma vida melhor do ponto de vista espiritual. Não! Mas ele está clamando pela presença de Deus para que ele possa viver a missão, para ele então anunciar a grandeza de Deus entre os inimigos, entre os adversários e entre as nações. É exatamente isso que o profeta diz aqui no versículo 2, a parte final. Para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Ou seja, meus irmãos, nós somos reavivados por Deus para viver a missão de Deus. Nós somos reavivados por Deus para trabalhar. Nós somos reavivados por Deus para colocar a mão na massa. A gente é reavivado por Deus para pregar o Evangelho. A gente é reavivado por Deus para anunciar a verdade dele entre as pessoas. A gente é reavivado por Deus para cumprir o nosso chamado no corpo de Cristo. A gente é reavivado por Deus para de fato ficar aceso e viver intensamente aquilo que Deus quer que a gente viva. A gente é reavivado por Deus não simplesmente para ficar pensando nas coisas materiais, nas coisas do mundo, em ganhar mais dinheiro, mas a gente é reavivado por Deus para viver a prioridade do reino, para viver a vontade de Deus, para cumprir o nosso papel, a nossa função no corpo de Cristo, para sairmos do estado de paralisia e avançarmos na nossa função como corpo, como igreja,
O que é que você tem feito? Quais pessoas você tem falado de Jesus? O que é que você tem feito no corpo de Cristo? Qual é a sua função aqui na IPBU? Como você tem se envolvido na igreja para trabalhar em prol do reino e dessa embaixada do reino que se chama igreja local? Como é que você tem vivido a vida cristã? Você tem feito a sua vida para quê? Você tem gastado a sua vida em prol de quê? O profeta está dizendo: ó Deus, vem sobre nós, Pai. Que o Senhor possa nos encher da Tua presença, nos inflamar como gravetos que pegam fogo, para que a partir da gente, Senhor, o Teu nome seja conhecido, o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu reino avance, para que o Senhor nos use, para que a gente viva de fato aquilo que o Senhor quer, para que a gente possa refletir apenas a Tua vontade, o Teu querer. Perceba, irmãos, Ele nos chama para a missão. É por esta razão que um cristão que não vive a sua função no corpo de Cristo, ele está fadado ao desânimo espiritual, à apatia espiritual, a minguar espiritualmente. Porque o alvo de sermos avivados é a glória de Deus. O alvo de sermos avivados, reavivados, reanimados, é vivermos a sua vontade e assim então exercer o nosso ministério na igreja, no corpo de Cristo, realizando a vontade dele para a nossa vida. Meus irmãos, o texto, portanto, apresenta essa missão: fazer notório o Teu nome, Senhor, de sorte que todas as nações tremam da Tua presença. Veja, não é simplesmente uma questão intelectual, teológica ou de trabalho. Eu vou fazer algo para Deus. Não é simplesmente isso, é mais que isso. É uma questão do próprio Deus em nós, realizando o que Ele quer através de nós, para, através de nós, Ele tornar conhecido o Seu próprio nome. Porque é a presença de Deus em nós. O texto afirma: de sorte que as nações tremessem da Tua presença. Ou seja, é a presença de Deus atuando através da nossa vida. É a presença de Deus sendo manifestada em nossa vida, nos reavivando. É a presença de Deus nos inflamando. Mas é a presença dEle também atuando através de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado através também da nossa vida. Meus irmãos, o clamor por um avivamento passa por essa manifestação, inflamação, por essa missão e, por fim, o clamor por avivamento passa por uma ação. Veja o que diz o texto, o versículo de número 3. Perceba aí, vamos ler juntos. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à Tua presença. Juntos, o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Para aqueles que nele esperam. Quem é que trabalha aqui no texto? É Deus. Quem está atuando aqui no texto? É Deus. Quem está agindo aqui no texto? É Deus. Quem está realizando uma grande obra aqui no texto? É Deus. Quem está tremendo os montes? É Deus. Quem está se manifestando? É Deus. Quem está falando? É Deus. É um clamor pela manifestação de Deus, de um reavivamento que vem da parte de Deus, de uma ação que vem do Senhor. E é sobre isso então que o profeta diz no versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, é o Deus que é vivo, é o Deus que atua, é o Deus que trabalha. Isso, sem sombra de dúvida, é um confronto diante da idolatria do povo daquele tempo, que fazia os ídolos fabricados por mãos humanas, e eles então faziam as oferendas. Os servos trabalhavam em prol desses ídolos, esses falsos deuses. E aí o profeta diz, só existe um único Deus verdadeiro, não há outro Deus, e esse Deus trabalha por aqueles que esperam. Na verdade, vocês aqui estão parados, vocês aqui estão paralisados e esperando. Quem é que trabalha? O próprio Deus. Não é um ídolo que está parado, mas é o único Deus verdadeiro que está trabalhando, que está atuando. Veja a expressão aqui no versículo 4, porque desde a antiguidade, nem a história não se ouviu, ou seja, nem a história e nem a revelação, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, nem a percepção. Deus além de ti. Ou seja, nem a história, nem a revelação, nem a percepção trouxe luz a algum outro Deus. Não há outro Deus além deste, que trabalha, que atua. Para quem? Para quem espera por Ele. Essa expressão, para quem espera por Ele, é para quem confia nele, para quem aguarda por Ele, para aquele que de fato está esperando nele. Ou seja, é uma exigência daqueles que esperam, uma exigência de Deus para o seu povo, dizendo: espere por mim e eu vou fazer, espere por mim e eu vou atuar, espere por mim e eu vou trabalhar. Essa exigência de fé é uma fé paciente, é uma fé confiante, que tem expectativa, isto é, nós esperamos e nós aguardamos com confiança, com paciência e com expectativa a realização dos feitos de Deus. Confiar em Deus, portanto, envolve não correr à frente da vontade do Senhor. Muitas vezes o problema surge na nossa vida, a gente quer resolver o nosso problema. Muitas vezes a dificuldade se levanta contra a nossa vida, a gente já corre à frente de Deus para tentar resolver. Muitas vezes se levanta a tribulação diante de nós e a gente quer rapidamente resolver aquela situação e corre à frente de Deus para trabalhar, para resolver. E aí Deus diz para nós: meu filho, minha filha, espere. Não corra à minha frente. Porque quem trabalha sou eu. Você aguarda, você espera, você descansa, você continua confiando em mim. É exatamente isso que diz, irmãos, o Senhor. Por quê? Porque Ele é o único Deus que pode fazer todas as coisas, infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, conforme disse o apóstolo Paulo. Então, nós percebemos que um clamor por avivamento passa pela manifestação da presença de Deus, passa por essa inflamação do Espírito do Senhor, passa também por essa missão que Deus nos confiou e, por fim, por esta ação da presença do Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Só Deus para reavivar você. Só Deus para mudar o seu coração. Só Deus para envolver você mais na igreja. Só Deus para fazer você deixar um pouco de trabalhar e se envolver mais no culto e oração. Só Deus para te tirar um pouco, talvez, de uma questão terrena, para você vir mais para o culto de doutrina. Só Deus
para você deixar de lado certos prazeres da vida para se envolver em um ministério. Só Deus para você deixar de viajar para a Disney para dedicar a sua vida em uma semana no sertão pregando o Evangelho. Só Deus para você deixar o sábado para ir para uma cidade aqui juntamente com a igreja para plantar uma nova igreja. Só Deus para abrir o seu coração e você viver intensamente o Evangelho. Só Deus vai fazer você perder um pouco de dinheiro, mas viver mais a vontade dEle. Só Deus pode mudar a sua vida. E isso é um clamor, irmãos, por um reavivamento de Deus na sua vida. Que Ele de fato possa abrir o seu coração, descer sobre a sua alma, arrancar toda estrutura que te prende, para que você possa de fato viver um reavivamento, viver essa promessa de Deus. Para que Ele desça sobre a sua vida, conforme diz a palavra, e possa incendiar o seu coração, a fim de você ficar aceso, alerta, para fazer o nome de Deus notório, glorificado, conhecido entre as pessoas. Para você não perder nenhuma chance e nenhuma oportunidade de testemunhar da graça que há em Jesus Cristo. De tão aceso que você vai estar. De tão inflamado que você vai estar. Como uma água que está fervendo, gotejando e não consegue segurar. Você então vai anunciar o Evangelho para lá, para cá, anunciar as boas novas, porque você vai estar inflamado pela presença de Deus. Como Apolo, que pregava fervorosamente de espírito. Então, vivendo a missão, só Deus para você viver a missão. Só Deus pode fazer isso no seu coração para você viver mais a missão do Senhor. Só Deus pode fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Só Deus pode realizar essa ação, você não consegue. É por isso que o profeta diz no versículo 17: até quando, Senhor, o Senhor vai permitir a gente caminhar esse caminho? Capítulo anterior, versículo 17, ele faz uma oração: até quando, o Senhor vai permitir que a gente continue nessa mazela? Nessa vida minguada, em uma fé rasa, porque eu não tenho força para ir, eu não consigo sair, eu não consigo me quebrantar, eu não tenho esse poder. Até quando, o Senhor vai fazer isso? Até quando? Essa é a indignação, esse é o clamor do profeta. Até quando o Senhor vai realizar essa obra? Porque nos fazes, ó Deus, desviar dos teus caminhos, porque endurece o nosso coração, para que não temamos. Volta, por amor dos teus servos. Vem, desce, desce, desce. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Sem sombra de dúvida, irmãos, essa verdade está apontando para uma verdade grandiosa e gloriosa. Porque de fato Deus desceu. O Deus eterno se encarnou, veio até nós, para nos redimir, para nos resgatar, para nos libertar, para pôr em nós o seu Espírito. Ele veio, desceu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e enviou o seu Espírito sobre a igreja, para que a igreja possa viver a missão que Ele confiou, indo por esse mundo e pregando o Evangelho, no poder da ação, no poder do Espírito, no poder daquele que faz todas as coisas. E nós temos, irmãos, essa promessa cumprida em nós, por causa de Cristo. Precisamos, portanto, nos apropriar dessas verdades,
que já foram inauguradas com Cristo. O que eu devo fazer? Eu gostaria, portanto, de trazer algumas aplicações para você. O que eu devo fazer com tudo isso? O que é que Deus fala para você? Primeiro, irmãos, Deus chama você para se arrepender dos seus pecados. Deus chama você para se arrepender dos seus pecados. Olha o que diz aí o versículo 5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daquele que se lembra de ti, dos teus caminhos, eis que te iraste, porque pecamos por muito tempo, temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondeste de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. O profeta, portanto, irmãos, está denunciando o pecado. Ele reconhece o pecado do povo. E esse reconhecimento, portanto, é uma chamada de Deus também para mim, para você, dizendo: se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados, deixe para trás os seus pecados. De fato, viva a vontade de Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus. Veja o que diz o versículo 5: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. É um clamor por avivamento. Você clama pela manifestação da presença de Deus, pela inflamação do Espírito, para que você possa viver a missão, para que Deus possa agir em você e você esperar nele. E ele então diz para você: se arrependa dos seus pecados, abandone os seus erros, abandone a idolatria, abandone a transgressão, se afaste de tudo aquilo que afasta você da presença de Deus. Segunda verdade, Deus chama você para receber o perdão dos pecados. Versículo de número 8, veja o que diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Ou seja, um filho que é perdoado pelo Pai, um filho que é reconciliado com o Pai, um filho agora que é abraçado pelo Pai. Se há o pecado, há também o perdão. Se há a transgressão, há também a misericórdia. Se há o delito, há também a graça. Ele não deixa de ser Pai. Terceira verdade, Deus chama você para uma completa reforma espiritual. Deus chama você para uma completa reforma espiritual, porque veja o que diz o texto ainda no versículo 8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O que o profeta, portanto, está anunciando é o seguinte: o Senhor pode mudar a nossa vida, pode reformar a nossa estrutura, pode mudar a nossa casa, pode mudar o nosso coração. Há, portanto, uma chamada de Deus por uma reforma espiritual na nossa vida. Deus está chamando você hoje para mudar de vida. Deus está chamando você hoje para ter uma reforma espiritual no seu coração, para que você seja de fato moldado pelo oleiro. Você é o barro, Ele é o oleiro. Ele quer moldar você, reformar você, orientar você, conduzir você. E por fim, meus irmãos, Deus chama você para viver no meio do seu santo povo. Deus chama você para viver no meio do seu santo povo. Vamos ler o versículo 9 todos juntos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Somos o teu povo. Um reavivamento espiritual nos coloca dentro do povo de Deus. Um reavivamento espiritual nos alinha para dentro da casa de Deus. Um reavivamento espiritual nos coloca no eixo de vivermos junto com o povo de Deus, a igreja do Senhor. É um chamado ao arrependimento, é um chamado ao perdão, é um chamado a uma reforma espiritual, é um chamado a você viver também dentro da igreja, dentro do povo de Deus, atuando nesse corpo de Cristo que se chama igreja. Eu concluo, irmãos, esse sermão dizendo o seguinte, uma
frase, um texto de um pastor chamado Jonathan Edwards, que disse: Deus é tudo. O próprio Deus é o grande bem. Ele é o sublime bem, a soma de todas as coisas que Cristo comprou. Ele é o quinhão da nossa alma. Deus é a riqueza, o tesouro, a comida, a vida, a habitação, o ornamento, o diadema, a glória, a honra, a eterna glória dos redimidos. As gloriosas excelências e beleza de Deus serão o que entrarão em nós, porque nós e o povo dependem exclusivamente da presença de Deus. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos orar.